gasto uns 17 mil e é tudo ali. Hoje eu não tenho um carro para eu andar, porque eu vendi na pandemia, eu tenho uma motozinha para as coisas, mas eu não quero riqueza, eu quero pensar nos outros, eu quero pensar nos pequenos, e agradecer ao povo da minha casa, às vezes pessoas do Facebook, do YouTube, que já viu também a gente fazendo a propaganda, para quem quiser doar alimentos, agradecer para as pessoas que vão levar ali um aipim, batata. Hoje eu recebi lá um bocado de batata, aipim, que a gente também pica, passa e bota na sopa também. Então eu quero manter isso, e eu ver a alegria das crianças estar ali, chegar, pegar os pratos de sopa e rindo. Muitos pegam um prato de cuscuz, depois vai lá, pega outro de sopa. Outros têm vergonha de ficar, que a gente bota ali uns 4 bancos na frente da porta. Pode passar qualquer dia de segunda a sexta, que a gente vai estar doando essas sopas lá, é verídico. E se você ir lá no Facebook, no Instagram, eu posto, então a gente está ajeitando. Não é para ser melhor do que qualquer religião, é porque a gente tem que pensar nos menores. E assim, e também comove outras pessoas, né? É porque a gente não pode só pensar, e exatamente a questão do caboclo de Marujo, que é o caboclo da casa, o que ele diz, as pessoas veem um candomblé e chamam, diz que pai de santo, já tem a história que eles brincam que na casa de pai de santo só entra, que só puxa, só tira. Então a gente tem que ver que a gente faz, eu estou fazendo dali, de uma consulta que chega e tal, às vezes não saí para São João para lugar nenhum, mas no dia de São João a gente estava doando sopa, estava fazendo lá e tudo. Então na véspera em São Pedro, então de segunda a sexta não teve férias para a gente. Então a gente se dedicar para os outros, para os pequenos, e ver as pessoas todo dia, saber que você vê que tem gente aí que está. Eu ouvi relatos de mães depois dessa sopa de chegar e dizer: Nildo, eu ficava com fome e dava minha comida para meu filho comer. Eu bebia água para matar, porque não tinha condição. Então, de ver a alegria das pessoas chegar lá com os baldes, a gente já tem umas colheres grandes assim de servir as conchas, encher aquelas vasilhas ali de 3, 4 litros e levar para casa. Outros sentam e comem ali, outros saem de fininho, né? Porque o povo ainda tem vergonha. Porque às vezes a gente tira foto para postar e muitos não querem sair. Mas para mim isso é gratificante, porque você vê que as pessoas estão indo ali, estão indo buscar um alimento que não tem em casa. As crianças rindo, fazendo fila para pegar café. Às vezes chego lá e fico zoando: cadê o copo que você não trouxe? Porque eu sou muito ligado à natureza, sou uma pessoa que eu sou muito, se eu pudesse, sabe, você vai lá em casa, eu cultivo mais de 3.000 orquídeas, eu arborizava tudo ali, orquidáriozão grande, muito, eu sou muito ligado à natureza. A natureza em si, cada orixá na nossa nação, por exemplo, Ogum é o orixá do ferro, o orixá que deu a tecnologia, começou a partir da forja do primeiro ferro. Então é o orixá responsável pela tecnologia. Mas só que assim, quando você falou orixá, para mim que sou leigo, geralmente acho que só tem orixá na parada. Tem um Deus único, né? Nesse caso, para a gente, Olorum ou Zambi quer dizer Deus, Olorum. Orum quer dizer... geralmente depende de nação, porque tem a nação Banto, que é a Angola, tem o Queto, tem o Jeje, o Nagô. Então, Olorum, quer dizer Orum, quer dizer céu, e Oru quer dizer Deus do céu. Ozambi, que significa Nizambi, que significa Deus. E Oxalá, que é considerado como se fosse Senhor do Bonfim, que no caso é Oxalá ou Lembá, que é como se fosse representado como se fosse Deus, é o segundo ser supremo, né? E aí tem Oromilá, o Dodua, que são dos deuses da criação, e depois tem os orixás, que são os 16 ali principais, que vieram à Terra para poder, que é os que incorporam, os que vêm ali, tal, os que dão, que o orixá, a pessoa veste, que a pessoa recebe o transe e tal. Então cada orixá desse tem um elemento. Nanã, que é um dos Niquice, do orixá mais velho no candomblé, diz que não tem liturgia nenhuma dela, antiga, tão antiga que ela é, que ninguém sabe direito a história dela, de tão antiga que é uma das mais velhas do candomblé, considerada a mais velha, a anciã mais velha no candomblé. Esses orixás existiram em
É como as pessoas antigamente diziam, encantados. Sabe aqueles espíritos que faz parte da própria natureza? Nanã, ela é responsável, ela vive entre as duas águas, entre a água doce e salgada. O habitat onde a gente tem que depositar uma oferenda e tal, geralmente é nos mangues. Ela é responsável pela evaporação da água, que se condensa em forma de vapor e volta em forma de chuva. Então, para a gente, isso é a natureza. Oxóssi é o próprio espírito da mata, é o guardião da mata, é o senhor da mata e também é o Deus, o orixá que representa a cultura, a arte, a cultura em si. Então, todos os cantores, as pessoas que pintam e tal, geralmente são muito ligados a Oxóssi. Ossan, que é na outra nação chamada Catendê, é a senhora das folhas, foi quem nos trouxe o segredo das ervas, das raízes e dos remédios. As insabas, hoje insaba quer dizer folha. Então trouxe o segredo das folhas e as raízes, que nos ensinou a fazer os remédios para a cura. O Molu, né, que é o próprio dono da terra, o senhor da própria terra, a própria energia da terra. Para nós, uma pedra é viva. É tanto que o Otá, que é a pedra fundamental quando uma pessoa é iniciada, é uma pedra que tem que ser perfeita, sem quebras, sem rachaduras. Um Otá é uma pedra. Para a gente, a pedra é o início de tudo, é como se fosse ali onde nasce o orixá da pedra. Então a gente usa os elementos da natureza para constituir o candomblé. A diferença de outras religiões, e que vocês que leem Bíblia vai saber que existia também, é os sacrifícios que ainda continua, que parou na Igreja Católica depois que o próprio Filho de Deus veio como Cordeiro, Pedro como primeiro Papa, entendeu que a partir do momento que Cristo veio como Cordeiro, Filho, Deus mandou seu próprio Filho como Cordeiro, a partir daquele dia não existiria mais sacrifício, mas tem a hóstia e o vinho que representa como se fosse... Você sabe que quando os primeiros cristãos, seguidores de Deus, da lei de Deus, Moisés, Abraão e etc., eles faziam sacrifício de animais quando tinham uma boa colheita. No templo, eles tinham para circuncisar uma criança, eles levavam um cordeiro branco. No tempo da praga do Egito, foi mandado fazer o quê? Sacrificar um cordeiro branco e fazer uma cruz para os seguidores, para a praga não matar os primogênitos do povo de Deus. E o que o E hoje as pessoas falam mal do candomblé porque continuamos fazendo sacrifício para comer à noite. A gente mata ali de dia, para de noite dar uma festa, para fazer comida para comer. Outra coisa que eu vejo assim, muito... E a galera que vai lá, tipo, criticar já comeu o almoço, né? Meio-dia. Os bois que a gente às vezes mata na sexta e tudo. De noite a gente dá o caruru. Hoje eu já faço aqueles lombos, porque geralmente boi, eu dou metade, faço de metade ali de galinha, digamos que se o pessoal ajuda, uma vez por ano é que os filhos de santo dão um valor de R$100, que é o valor de uma consulta hoje, é o que a gente compra o boi para a festa. E assim, Nildo, tem outra coisa também que eu vejo o pessoal fala muito, é a questão dos trabalhos. Queria que vocês me esclarecessem mais como é que funciona essa questão aí. Se é mito, essa questão de que você está ruim em um relacionamento, vai ali que o cara vai fazer um trabalho e as coisas vai dar certo. Se está ruim em uma empresa. Quais são os trabalhos que realmente o candomblé faz e quais são os mitos que jogam em cima? Às vezes o cara diz, no candomblé ele vai fazer isso. Os que são os mitos e quais são as verdades? Justifica, que é mais as perguntas, né? Assim, eu digo sempre, eu tinha um menino que ele ficava lá e uma vez eu peguei ele falando para um político de Sergipe, um candidato a prefeito, não, a gente vai lhe ajudar, você vai ganhar. Eu corrigi ele na hora de, existe uma coisa que a gente faz, as pessoas nos procuram, às vezes políticos, às vezes um comércio, um comerciante. Às vezes aquele político, ele vai lá, eu não vou fazer ele ganhar uma política, mas se tem algo, eu vou no jogo e vou ver se tem algo que está atrapalhando a vida da pessoa. Às vezes um adversário fez algo, o meu trabalho é o quê? Desfazer aquilo que está fazendo, que fizeram contra ele, porque eu só trabalho para o bem comum das pessoas, mas existem pessoas que fazem realmente coisas negativas e tal, entendeu? Então, o meu trabalho é desfazer o que eu vou dizer, olha, eu vou tirar o que está atrapalhando sua vida e sua capacidade é que vai fazer você ganhar ou não. Mas existem casos de pessoas, por exemplo, que tem um comércio que tem tudo aqui na praça e tem tudo para dar certo, e a pessoa
tem clientes, anda, mas depois as contas não batem, a pessoa começa a ir para trás e tal. E Exato. a pessoa faz tudo e nada vai para frente, às vezes um olho grande, uma inveja, as pessoas vão lá e jogam, tem isso aqui, ou simplesmente porque não é o seu campo. Mas se for algo feito, que fizeram, às vezes as pessoas jogam terra de cemitério, jogam preciso. pó. Então aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer algo para contornar aquela coisa ruim que foi feita para que as pessoas andem de forma natural. Tem pessoas que morrem por aí com problemas psicológicos e que muitas vezes o médico não resolve. Quantas pessoas têm doido e passam o resto da vida tomando remédio e muitas vezes é um problema espiritual e as pessoas continuam no médico se dopando. A galera não procura por falta de conhecimento. Ou às vezes trava. Existe, você sabe que existe pessoas que se tem isso aqui, acha que quando morrer aquilo ali vai ser para eterno, se apega a coisas materiais. E a pessoa, quando parte dessa terra, ela não evolui, se apega ali, então aquele espírito vai ficar vagando e atormenta um e outro. Nosso trabalho é o quê? Fechar seu corpo para aquilo, tirar aquilo que aquele espírito está atrapalhando. Então essa já é uma visão espírita. Então já as não... pessoas, mas é do candomblé, as pessoas chegam lá doentes, que faz exames e não dá nada. Médico mesmo diz, procura outro lugar, porque não tem jeito, você não sai nada nos seus exames, os remédios é a mesma coisa que água. A gente joga lá, a pessoa tem um espírito, tem uma coisa que foi feita. O candomblé. E a gente tira isso e faz e manda a pessoa de volta. Quando eu vejo que a pessoa tem algo que está escondido, depois que eu faço aquele trabalho, eu digo, procura seu médico, faça um exame, faça um ultrassom e vai lá, e o problema que era de medicina que estava escondido aparece e é tratado. Então, é como se abrir essas portas. Essas portas, é abrir caminhos. Eu não vou fazer, por exemplo, seu chefe ficar uma maravilha para você, mas se tiver algo que atrapalha ali tudo, ou se eu puder harmonizar para que um mal entendido, um fuxico, uma coisa, eu fazer a paz reinar ali no seu trabalho, eu vou fazer. Esse é o meu trabalho, né? Entendo. Acender umas velas, pedir ao santo. E esses despachos? No candomblé, oferendas que a gente dá para o santo. No lado católico, as pessoas pedem e pagam depois, né, com promessas. No candomblé, se sua vida está ruim para negócio, às vezes um trabalho que você vê com inhame, por exemplo, numa linha de ferro, é dada para algum porque é o orixá, o inhame é a comida dele, e é dada na linha porque é o ferro, a linha de ferro, ele é o dono do ferro. Então as pessoas veem um trabalho lá e acham que aquilo, às vezes a gente bota palitos e às vezes moeda. Então as pessoas, eu já vi um pastor no YouTube, ele quebrando e dizendo que cada palito daquele era para a pessoa ser morta, que era enfiando no coração. É um trabalho que é enfiado, porque Ogum é o senhor da espada, ele traz a espada, então cada coisinha ali é como se fossem umas espadinhas ali. Sua representatividade. É atividade. E as pessoas botam moeda, não tem caso de pessoa se dizer, eu peguei dinheiro. Na verdade, a gente passa ali porque a pessoa está tendo dificuldade no financeiro. Aí as pessoas vão lá, esbagaçam, acham que aquilo foi para fazer diz que não pode pegar. E rola muito, eu já ouvi muito, pelo menos na minha infância, que tipo, não pode passar pelo lado, não pode pegar, se pegar. Não pode passar por cima. Não pode passar por cima. Isso é de fato um exemplo. Tem uma oferenda dela. Os mitos. Isso é mito? Pode chupar aquela bala, pode pegar aquele doce. Eu vou contar uma história que eu, mais minha irmã mais nova, Jússi. Respeitar, né? Tá lá, é o respeito, eu vou explicar isso. Meu pai estava vivo e a gente descendo cedinho, quando a gente chega na volta da linha ali embaixo, tinha um inhame, exatamente um inhame, na volta da linha cheio de palito, eu mais minha irmã paramos, descemos da bicicleta, que a gente vinha de bicicleta para estudar, depois a partir da quinta série era aqui, e a gente ficava pegando brita e jogando, e chegamos numa felicidade danada em casa, dizendo a meu pai que quebramos uma macumba e tal. Ele sentou a gente ali e disse, olhe, vocês não podem fazer isso. Você gostaria que alguém chegasse na sua casa e chutasse, esbagaçasse, entrasse e saísse quebrando as coisas? Para a gente do candomblé, cada encruzilhada, cada mata, cada lugar tem um morador, tem um dono. Então não importa que seja Nildo que botou uma garrafa lá para um Exu, para um orixá, para um caboclo, ou que seja alguém que você acha que é um pai de santo pequeno ou que não tem importância, aquela pessoa entregou aquilo numa fé para um santo. E aí as pessoas vão lá por despeito e chutam, esbagaçam. Aquele orixá que recebeu, você gostaria de você botar algo lá na frente da sua casa, um banner lá, e passa um cara e chuta, esbagaça, você não vai gostar. Então às vezes as pessoas passam mal, ficam com dores nas pernas e etc. Muitos alejam
porque ele desfez do orixá, esbagaçou uma coisa que uma pessoa fez por amor. Está mexendo com energia. Com energia, e a pessoa sempre... aqueles trabalhos preto e vermelho com panos, o pessoal acha que é para matar os outros com frango. Assim como na Bíblia, eu cito porque eu já fui católico e cheguei a fazer primeira comunhão, crisma e etc. Então, na Bíblia tem aquela passagem que diz que Jesus tirou um demônio de um homem e jogou nos porcos que saíram e caíram no precipício lá. No candomblé a gente passa aqueles frangos, porque é usado a cor preto e vermelho, que é a cor que representa a vida e a morte. E Exu é o Senhor de todos os caminhos, porque às vezes é botado em encruzilhada. Uma encruzilhada é como se fosse onde se faz uma baldeação de um ônibus para um trem, para um metrô, é onde, como Exu é o Deus da comunicação, é quem leva todos os recados para o orixá, no Urum, no céu, então ele é o comunicador. Por que é botado em encruzilhada? Porque vai saber que você ofereceu no correio, você entregou sua entrega no correio, não deixou na estrada nem numa caixa, que você não vai ter certeza que vai ser recebido. Infelizmente tem pessoas que botam no meio de rua e ficam, quer dizer que eu não acho certo, mas se tem encruzilhadas longe, em lugares que as pessoas não vão passar, a gente bota lá embaixo na linha quando tem que passar, porque hoje está tudo abandonado, né? Então a gente bota, e quando aqueles frangos vai passado no corpo das pessoas, às vezes é mandado até que a pessoa, quando tem uma doença pulmonar, etc., que cuspa na boca daquele frango, depois ele é sacrificado e quebrado, às vezes as pernas, cortado asas e tudo, para que aquele mal não volte para aquela pessoa. Então é como se você barganha com o orixá, receba isso aqui, ou se alguém deu um frango, um bode para matar aquela pessoa, ou para qualquer coisa, a gente está agradando o orixá, passando aquilo, receba para tirar isso, para levar isso da pessoa. Então você negocia com o orixá, você vai lá e dá uma oferenda para o Oxum, nas águas doces, numa cachoeira, no rio, quando você tem dificuldade, uma mulher, por exemplo, o Oxum é a deusa da fertilidade, uma mulher que não consegue engravidar, então ela presta uma oferenda para o Oxum, para que ela tenha fertilidade, quando as medicinas, quando outras coisas não vêm. Para Iemanjá já é das águas do mar, das águas salgadas, então você leva oferendas pedindo também prosperidade, fertilidade, êxito na vida da pessoa. Você presta uma oferenda para Xangô, que é o orixá da justiça, que é Nizazi na minha nação, quando você tem um problema, que você tem uma questão que não está saindo, você tem uma questão no INSS, você tem uma questão trabalhista e não sai, você vai prestar uma oferenda, uma malá para Xangô e pedir que ele dê caminhos para que aquilo saia. Então é assim que as coisas funcionam. A gente presta o acarajé, o acará, que é de Inhansã, a gente vai arriar ali para Inhansã e pedir que ela traga caminhos, boa sorte para você, no amor, em um trabalho, etc. Então são oferendas que são dadas e as pessoas entendem como uma coisa que foi feita para matar alguém. Tem como seguir, falta de entendimento e conhecimento do candomblé. Tem como aconselhar religião e candomblé? A religião católica, que eu diga, um exemplo, frequentar a igreja e frequentar o terreiro. A gente viveu isso a vida toda até o candomblé se tornar religião. A partir do momento que o candomblé, que as pessoas não foi tanto aqui na Bahia, esse movimento foi mais no Rio e São Paulo e Minas, que eles brigaram mesmo para ser reconhecidos. Então, a partir disso, como os padres começaram a criticar, não aceitar, e dizer, se você tem seu Deus, por que você vem procurar consolo no meu Deus, em Jesus, na igreja? Então, na verdade, eu não tenho problema em qualquer religião, em qualquer igreja, entendeu? Não tem isso para mim. Eu sou uma pessoa ecumênica. Se você me chamar para ir para uma igreja com culto, eu vou. Mas desde que a pessoa vindo no meu me respeite a minha cultura também, respeite a minha religião. Mesmo que você não goste, não sou obrigado a gostar do que você gosta ou fazer o que você faz. Já pensou se o mundo fosse todo plural? Não existiria mundo. Sabe? Ou fosse singular, todo mundo igual, não fosse essa pluralidade que o mundo é. Sim. Todo mundo gostar só do azul, do preto, do vermelho, seria terrível. O que faz o Brasil ter essa diversidade, um país que as pessoas gostam e tudo, exatamente esse respeito que ainda tem por as religiões que outros países não deixam, às vezes, nem os muçulmanos que matam, e etc. E por a diversidade que existe no Brasil, de cor, de raça, de costume. Só está faltando mais respeito do ser humano por ser humano. Eu não digo só para a religião, mas para o ser humano. Eu tenho que lhe respeitar por a sua opinião,
por a sua sexualidade, porque você seja, é um direito seu. Nós vivemos num país laico e onde a Constituição nos assiste a ser gay, a ser lésbica, a hoje levantar uma bandeira de qualquer outras, como tem pessoas que são transgêneros e etc., a cultuar qualquer religião. Isso é assistido pela Constituição. O que é bom que hoje a gente está sendo mais visto, depois dessa briga das pessoas sair, fazer passeata e tal, fazer protestos, porque estavam acontecendo muita depredação de terreiros, de templos, principalmente no Rio de Janeiro. Pessoas que se diziam evangélicos, mas do tráfico ia lá e... Se vocês olharem na internet, procurem terreiros de candomblé. Eu vi, rolou até matéria que foram derrubados e eles forçavam os pais de santo, mãe de santo, Iá, Tateto, que quer dizer pai, mãe, e Mameto e mãe de santo, a quebrar suas próprias imagens. Isso até recente, essa matéria aí. Foi até uns 2 anos atrás. Eu acho recente. Uma coisa que você acreditou e que você sempre botou fé, levava oferenda, acendeu vela, rezou a vida inteira. É a mesma coisa de hoje você descobrir que a religião que você seguiu a vida toda, ou aquilo que você acredita, alguém vai lá e esbagaça e quebra. Você vai se